pesquisador do Laboratório de Estudos do Futuro da nossa UNB. Bom Universidade de Brasília. Obrigado, senador Luiz Henrique da Silveira, presidente da Comissão do Futuro do Senado. Gostaria de cumprimentar também o senador Cristóvão Buarque, relator dessa comissão, e saudar a presença do senador Inácio Arruda. Saudar os colegas, o paradigmático Osiris Silva, os colegas Lumertz, Vinícius Lumertz e Isaac Reut. Senhores e senhoras, a nossa reflexão, presidente, é um misto de tentar por que essa preocupação com o futuro e projetá-la em relação à educação superior. Você pode mudando aí para mim, por favor? O futuro ganhou um realce muito grande a partir do livro de Alvin Toffler, no limiar dos anos 70. Ele fez uma pesquisa onde entrevistou cientistas, empresários, homens de negócio, estudantes, uma amplíssima pesquisa, e o resultado dessa pesquisa foi o lançamento de um livro que hoje é considerado, para quem estuda o futuro, uma das obras básicas, um dos pilares para se compreender o futuro. E ele mostrou com muita clareza a falta de preparo das pessoas para o futuro, em função de uma desorientação devido às mudanças de curto prazo. As pessoas pensam normalmente mais no curto prazo do que no longo prazo. O curto prazo é o dia de hoje, é o amanhã. Então, as pessoas estão muito mais condicionadas a esse pensamento menos elaborado. O futuro requer uma reflexão aprofundada, requer uma preparação maior, e é por isso que se constituiu em um setor de estudos de pesquisa e pesquisa na universidade. Toda boa universidade do mundo tem um centro de estudos do futuro, como tem a nossa Universidade de Brasília. Temos a honra de ter o professor Isaac Reutemann como o seu coordenador. Então, eu chamaria a atenção para que Toffler nos mostrou de uma maneira muito clara a necessidade de concentração das pessoas com relação ao futuro, para gerir e poder acelerar as mudanças de modo a conectar-se à preparação da população, da comunidade, do governo, para esse advir permanentemente acelerado por mudanças cada vez mais velozes. Próximo, por favor. Sou eu que vou mudar. A importância do estudo do futuro é uma fixação que o homem tem desde a sua origem. Conhecer o futuro é tão antigo como atual quanto a própria humanidade. Quem não se lembra do oráculo de Delfos, antes da guerra, os guerreiros iam lá constatar, vai ganhar, vai vencer, vai perder a batalha. A República de Platão, outro clássico, é, no fundo, um estudo do futuro. E ele faz uma analogia muito interessante entre o funcionamento do Estado e o corpo humano. Então, a antecipação da fisiologia humana e a sistemática do organismo público. Os profetas bíblicos, o Apocalipse é um estudo de futuro, desastrado, muito pessimista, mas é. Os movimentos messiânicos no Império Romano, né? As previsões de Zaratustra e Nostradamus. No Renascimento, a utopia de Thomas More, e é muito curioso, é considerado, na Idade Moderna, no século XVI, o mais revolucionário livro sobre o futuro. E, curiosamente, tudo faz crer que a descrição daquela ilha tropical seja Fernando de Noronha, porque foi o relato de um navegador português
a Erasmo de Roterdã, que foi repassado para Thomas Moros. Então, quem lê esse livro pode ir, pouco a pouco, associando algumas características que a ilha de Fernando de Noronha e o Brasil exatamente tinha no imaginário naquela época. E assim por diante, começa a fase mais científica, né? E são os cientistas que vão, de certa maneira, destruir a superstição. A Galileu Copérnico, com a astronomia, destrói a superstição medieval, indicando o pensamento científico, racionalista e crítico, que a partir daí vai dominar os estudos do futuro. Então, é uma mudança de paradigma a partir desse século das grandes descobertas científicas. Os iluministas também trabalham com o futuro, tanto Descartes como Newton. Os cientistas sociais, Marx, Darwin, biólogo, e Engels. A ficção científica é um dos melhores instrumentos para se compreender o futuro. O trabalho pioneiro e extraordinário de Júlio Verne. Lembre-se que Júlio Verne tem um livro chamado A Jangada, que jamais ele esteve no Brasil, mas ele descreve uma viagem descendo o rio Amazonas. É impressionante. Então, os estudos sobre o futuro ganham ainda maior dimensão com a contribuição do físico Einstein, Albert Einstein. Ele revoluciona a física, o determinismo espacial e temporal de Newton, e ele trabalha com o relativismo. E aí já não mais espaço e tempo são tão determinantes, são tão cruciais. E aqui tem uma série de outros escritores. Foi feita uma pesquisa, eu faço parte da World Future Society, e foi feita uma pesquisa entre seus assinantes, essa sociedade existe desde 1966, e o H.G. Wells, professor da Universidade de Londres, estudante de educação à distância, escritor, romancista, foi eleito como o mais futurista do século XX, a partir dos associados dessa sociedade científica. Temos até mais recentemente o Stephen Hawking, aquele físico da Universidade de Cambridge, que trabalha com a dimensão de futuro e tempo. Talvez seja o último best-seller no assunto. Para entender e compreender o futuro, é necessário uma terminologia, um glossário. Não vou me estender, mas chamaria muita atenção aí para os conceitos de estudo do futuro, que é a parte da visão acadêmica, de pesquisa. Ser futurista é estar preocupado com a arte e a ciência de identificar as possibilidades de eventos futuros e colocar bem isso claro. Quando se fala em futuro, a gente tem de precaver-se dos eventos malignos ou perigosos, mas também como potencializar e aumentar a capacidade dos eventos positivos para as pessoas e para os países. A arte de fazer futuração, de trabalhar com futurismo, que é exatamente o comportamento racional científico sobre o futuro. A palavra francesa que dá origem, futurible, ela surgiu nos anos 60 na França, Bertrand de Rusnel. O forecasting, que é a ideia de planejamento, né? Você se antecipar e projetar as tendências, sejam tecnológicas, sejam mudanças sociais. E foresight, que talvez seja a expressão mais usada para quem trabalha com o estudo do futuro, que é no sentido de prospecção. A habilidade de antecipar e impedir os eventos perigosos ou malignos. E levar sempre em conta aquela famosa fábula entre a formiga e a cigarra. Se precaver para evitar o pior. A formiga aí é citada sem nenhuma alusão ao autor que vos fala no momento. Os estudos futuros pesquisadores, né, você tem uma série, desde Hermann Kahn, na Fundação
na Rendia e no Instituto Rades. Lembrem da criação de um lago artificial na Amazônia, foi um livro muito polêmico aqui nos anos 60, no Brasil. Né? Ele foi chamado até de Dr. Strangelove, tem um filme muito bem feito sobre as teorias daquela época que era a Guerra Fria, tem muita importância, e a competição nuclear para os estudos do futuro. Mais um assunto, tal qual a conquista do espaço, também estudo do futuro germinou muito nesse período. Os estudos de Roma, que foi citado aqui pelo senador Cristóvão Buarque, no outro momento, os limites do crescimento, era um pouco excessivamente pessimista, né? Muita influência ali do Ricardo ainda, aquele problema da crescimento entre população e alimentos, é uma visão já superada pela revolução tecnológica. Mais recentemente, chama a atenção para a participação dos ambientalistas. Desde a Rio 92, o relatório da ex-primeira-ministra da Noruega, Gro Brundtland, quando ela fala o nosso futuro comum, e Al Gore, ex-presidente dos Estados Unidos, que ganha, respectivamente, o Oscar e depois o próprio Prêmio Nobel da Paz, trabalhando com mudanças climáticas. Uma verdade inconveniente. Tem o filme, o documentário, tem o livro, e o IPCC, junto com ele, com o Gore, ganharam o Prêmio Nobel da Paz. E, mais recentemente, esse economista inglês, que trabalha com mudanças climáticas, Nicholas Stern. Mas chama a atenção o seguinte: o Brasil se tornou conhecido graças a um estudo sobre o futuro. O livro mais popular sobre o Brasil até hoje escrito, isso é 1941, 70 anos depois, nada se escreveu com tamanha repercussão quanto o livro do Stefan Zweig. Era um famoso escritor austríaco, a especialidade dele era biografia, inclusive de Maria Antonieta, aquele filme recente, é baseado no livro do Zweig, que se apaixonou pelo Brasil nos anos 30, né, e achava que aqui era uma civilização do futuro, naquela ideia da Roma morena do Darcy Ribeiro. Né? E veio se exilar aqui. Ele era judeu, estava muito preocupado com o futuro da humanidade e veio para o Brasil. Mas a depressão fez com que ele, lamentavelmente, no ano seguinte ao lançamento do livro, suicidasse. Aqui no Brasil, em Petrópolis. Existe, inclusive, em Petrópolis, um museu, que é a casa onde ele residiu. O Zweig faz uma coisa notável. Em 1941, ele faz um lançamento. O professor Cristóvão Buarque acaba de lançar o seu livro, agora lá em Doha, no Catar. No mesmo dia, ele lançou esse livro em Nova York, na França, na Inglaterra, em Buenos Aires e no Brasil. Em espanhol, em inglês, português, e só em alemão, que o livro era originalmente escrito em alemão, só foi lançado depois da guerra, por motivos óbvios. Então, ele era um homem que pensava o futuro e se preparava muito bem. Haja visto que não existia internet, não existia uma massificação da mídia, e ele fez um lançamento internacional e fez com que o livro, ainda hoje, como eu já disse, faz do Brasil a mais conhecida publicação. Para você ver como a gente está despreparado para o futuro. Nenhum brasileiro foi capaz, até hoje, de escrever um livro que marcasse o futuro do Brasil. Ainda vivemos, há 70 anos, na visão idílica, né, romanceada por Stefan Zweig. Aí fica um desafio aos escritores aqui presentes. Para fazer estudos do futuro, tem muitas técnicas. Cenários, método Delphi, né? A antecipação tecnológica e social. Fique aqui só a lembrança, porque, senador Henrique, essa comissão, para cumprir de fato o seu desígnio, valeria a pena também fazer esse estudo científico sobre o futuro do Brasil. Há pouco conversava aqui com o mestre Osni.
Osiris, que em termos de diagnóstico, você vê todos os três falam muito bem da situação do Brasil. A nossa dificuldade é ver, antever e se preparar para o futuro. Então, vamos nos deixar um pouco menos preocupados com o diagnóstico e vamos fazer a prospecção. Vamos se preparar. Que futuro é esse que nós queremos? E acho que a comissão tem essa responsabilidade. A ONU faz isso com muita competência. Eles têm um núcleo de estudo do futuro que anualmente faz uma pesquisa chamada Estado do Futuro. Eu recebo o questionário, que é enorme para responder o que é que você pensa sobre hoje e como será o futuro da manhã. Aí a pesquisa da ONU, que também se aplica à América Latina, eu aqui trouxe só algumas notícias referentes ao cenário mundial, né? A visão da condição humana e perspectiva do futuro. Aonde estamos ganhando? A humanidade está acertando aonde? Aí mostra o acesso à água potável, melhoria da taxa de alfabetização e assim por diante. Não vou me deter porque é um estudo longo, mas apenas para vocês saberem como isso se faz de maneira sistemática, científica, organizada e poderá dar muitos elementos à Comissão do Futuro. Quer dizer, aplicar ao Brasil aquilo que já foi feito e se faz anualmente ao mundo e à América Latina. Onde estamos perdendo? A emissão de CO2, a letra é tão pequena que daqui não dá muito para ver. Anomalias da temperatura, desemprego total, consumo de combustível, níveis de corrupção, olha aí, um fenômeno internacional. O número de pessoas mortas ou feridas em ataques terroristas, número de refugiados. Onde há incerteza, número de países na corrida nuclear, população dos países livres, na democracia, área de cobertura florestal, débito de serviços dos países de baixa renda e número de infectados por doenças emergentes. Onde há pequenos avanços, AIDS, taxa de homicídio e investimento em ciência e tecnologia. Olha aí, gente, a tendência mundial é diminuir os investimentos em ciência e tecnologia. E o Brasil está exercitando essa tendência, lamentavelmente. Estado do futuro com relação a aspectos positivos, porque os países estão mais ricos, mais saudáveis e mais educados. Vive-se mais pacífico o mundo e mais conectado. E aí estão os aspectos negativos, aumento dos preços de alimentos, diminuição das reservas de água, aumento do nível da corrupção e o crime organizado, fragilidade do meio ambiente, aumento do endividamento, ampliação do fosso entre ricos e pobres. Apesar do crescimento da riqueza mundial, a distância e a desigualdade aumentam. Qual é a conclusão desse estudo? O mundo enfrenta um dilema entre implementar e continuar crescendo as condições de vida humana e o aumento da complexidade na escala global dos problemas. E o Brasil, onde ficamos nessas 4 décadas, onde cresceu muito os estudos do futuro. Nesses últimos 40 anos, o Brasil mudou, deixou de ser agrícola, se industrializou. E agora, esforços para a inclusão social. O desafio para as 2 próximas décadas, tão ou mais importante que anterior, é transformar crescimento em desenvolvimento. Quantidade em qualidade. Preparar-se para um futuro onde a mudança, isso foi dito pelos 3 que me antecederam, será cada vez mais rápida e instrumento mais poderoso da transformação em curso. A gente tem que correr com muito mais velocidade, porque a gente está correndo e ficando no mesmo lugar. Tem de ser um ímpeto, uma aceleração muito maior para que o país não regrida perante o cenário mundial, de ser a 6ª ou 7ª maior economia do mundo e a 85ª em desenvolvimento humano.
é um disparate, um paradoxo não explicado e não compreendido por ninguém. Agora, um pouco sobre a educação. Vivemos uma época de tendências em educação globalizada. Essa sessão começou com a preocupação do presidente, senador Luiz Henrique, pela ausência do Brasil, ou das universidades do Brasil, nos rankings. Nós não temos universidade internacionalizada. Nós exageramos no cientificismo. O país está preocupado em escrever paper científico e muito pouco preocupado ou nada preocupado em desenvolvimento tecnológico. O nosso modelo deu certo por algum tempo. Está superado esse modelo. Porque a Ásia acertou? Fez um atalho, e o atalho foi a opção pelo tecnológico. Não é que eles não façam ciência básica, mas eles disseram, ciência básica vai continuar, mas o que vai fazer deste país competitivo é ter domínio tecnológico. Então, a opção correta dos asiáticos é completamente diferente do que o Brasil imitou erradamente a Europa e os Estados Unidos. Então, nosso cientificismo está nos atrelando a um subdesenvolvimento e uma situação de pouca concorrência internacional. E ali estão as tendências, né? A sala de aula, repito, todas as evidências mostram que se aprende menos dentro da sala de aula do que fora dela. Então, os brasileiros que estão indo fazer Ciência Sem Fronteira ficaram chocados, porque praticamente não tem aula nessas universidades boas lá do mundo. Tem tarefas, você recebe obrigações, vai pesquisar e volta para prestar conta do que você fez. Assistir a aula tradicional de 40, 50 minutos do professor, isso é exceção. É um seminário, uma conversa coletiva, mas aula expositiva é um atraso, até para as crianças. Imaginem na universidade. Então, há uma tendência, felizmente, a diminuir a importância do espaço da sala de aula. Carga horária vai diminuir cada vez mais. Então, aqui nós fazemos um ensino tradicional. Até gostaria de dizer que a palavra ensino já está ultrapassada, é um paradigma da Revolução Industrial. Não se fala, até a ONU, a Unesco recomenda. O ensino é um caminho de via única, do professor para o aluno. A aprendizagem é um caminho de via dupla. Aluno aprende com o professor, professor com aluno, aluno com aluno, aluno com instituição. Então, o ensino, se a gente puder, na Comissão do Futuro, evitar esse paradigma da Revolução Industrial, seria muito bom, que já se preparando para o futuro, onde a Unesco declarou que o século XXI é o século da aprendizagem e não do ensino. Temos de nos sintonizar com a modernidade. Então, aí estão as tendências da educação globalizada que estão chegando aqui, mas chega de maneira muito frágil ainda. Por exemplo, nós ainda trabalhamos com departamentos unidisciplinares. Não existe mais. As boas universidades do mundo estão trabalhando com setores, agrega por grandes setores. Departamento de matemática, de história, de economia é um atraso, já não tem mais sentido isso, tem de ser extinto. É outra concepção do conhecimento. Esse é um conhecimento da época do iluminismo, quando foi segmentada a ciência. A ciência, hoje, o conhecimento, não admite mais essa unidisciplinaridade. Temos de ser pluri e multidisciplinares. É esta a educação globalizada que veio para ficar. E aí, muita influência aí da aprendizagem mista, o presencial e o online, a chamada blended learning, né? E depois de sair das disciplinas, temos de trabalhar com grandes habilidades, chamadas soft skill. Isso foi dito pelo Luhmann. Temos de trabalhar com mídia do conhecimento, com liderança, com disciplina, com comunicação, com responsabilidade e autoaprendizagem. E o professor Isaac disse que nada disso fazemos na nossa universidade, o que é verdade. Outras tendências, as redes sociais, elas vieram para fazer a mesma influência que tem o game, né, a gamificação da educação, trabalhar com prazer, divertindo-se. A mesma coisa é o papel das redes sociais. Só que, no caso do Brasil, a gente está usando as redes sociais para fazer fofoca, quando deveria fazer conhecimento.
E isso se faz. A África está usando o mobile, o celular, para aprender. E o Brasil ainda não usa o celular como instrumento de educação. É incrível isso. Outra tendência, presidente, é os professores deixar o chamado drill and kill, memorização, exercício e exaustão. Isso é outro paradigma antigo que não tem mais sentido. Hoje é aprendizagem compartilhada, né? Não mais esse decoreba infértil que nossas crianças são obrigadas a enfrentar no dia a dia da escola tradicional brasileira. Outra influência, né? A grande preocupação em formar doutores, PhDs. Aí o problema do cientificismo. Nós nos descuidamos da parte técnica. Os senhores que vêm do estado de Santa Catarina é um estado que tem uma tradição técnica devido à forte influência da Alemanha. E é o mais perfeito sistema educacional até hoje desenvolvido, onde ele alia a formação profissional com a escola. É chamado sistema dual alemão, você frequenta uma empresa e uma escola simultaneamente. A empresa é parte da formação, e não apenas a escola. Vamos adiante por causa do tempo. Aqui é um modelo a ser praticado no Brasil. Não é. A chamada tríplice hélice. É como se estivesse ali governo, academia e indústria. Essa combinação dos três é que fazem a revolução industrial, a educacional. E na tríplice aliança, ou na tríplice hélice, nós temos lugar para 3 esferas. As universidades criam firmas através das incubadoras. O governo tem a atitude de empreender. Em alguns setores, o governo é necessário, por falta da presença do setor privado. E a indústria provê capacitação. Hoje, toda a empresa se diz, para ser competitivo, eu tenho que ter uma escola dentro da empresa. A chamada educação corporativa ou executiva, que nome tenha. Então, vocês mostram na tríplice hélice que as funções clássicas e tradicionais da empresa, da universidade e do governo estão modificando para fazer uma revolução na aprendizagem. O espaço do conhecimento, a universidade de estudo e pesquisa, no caso do Brasil, é um potencial subutilizado pelo excesso de teoria, de produzir. Somos o 13º maior produtor de artigos científicos. Para quê? Para botar na prateleira? Qual é a serventia? Não transforma em patente, não transforma em invenção. Então, é uma satisfação pessoal, vaidade do pesquisador. E as agências estão equivocadas. CAPES, CNPq, FINEP, ainda avalia com a métrica antiga, onde um artigo, um pedaço de papel, é muito mais importante ainda do que o registro de uma patente. Isso é o velho paradigma que precisa ser modificado. O consenso, o espaço de consenso. Aqui tem um exemplo aí também do estado do presidente da comissão. Os chamados parques tecnológicos. Florianópolis é um bom exemplo. O campus da Universidade de Santa Catarina é um misto de empresa associado à educação. Quer dizer, ali tem um caminho, a gente sabe como fazer. Então, precisamos replicar o que se faz em São Carlos, em Florianópolis, em Niterói, fazer com que esses parques tecnológicos atuem junto à formação tradicional da universidade. Vocês vejam que, ao longo dos quase 1000 anos, em 2088, a universidade completa o seu primeiro milênio, saímos da tradicional universidade de ensino, né, onde o professor Magister Dixter passou 700 anos, porque a universidade é muito tradicional, para entrar a pesquisa. Em 1810, com Humboldt, ela entra na idade da pesquisa. É a educação clássica que ainda domina a educação brasileira, a universidade brasileira, e a educação ainda é dos primórdios do século X, século XI. Só no século XX, passamos à universidade de serviço, a extensão universitária. E no século XXI, uma nova tendência, que é a internacionalização. E isso é pós-processo de Bolonha. O futuro da universidade no exterior
o que está acontecendo vai chegar aqui. Ó. Temos de conviver com a escassez cada vez maior dos recursos financeiros para a educação superior. A educação superior vai ter cada vez mais de buscar financiamento externo, não mais do governo. O aumento contínuo dos benefícios dos professores e servidores, quer dizer, a tendência à reivindicação, cada vez maiores salários. A redução do financiamento público da pesquisa, mesma coisa. Vai se buscar no setor privado o financiamento da pesquisa. Ora, a empresa tem interesse, isso é uma associação, é aquilo da Tríplice L. A empresa encomenda e a universidade realiza a pesquisa de interesse da empresa. A tendência ao autofinanciamento pelo estudante, quer dizer, o estudante vai ter que se endividar, como acontece nos países desenvolvidos, e depois pagar pela sua educação. E essa internacionalização que veio principalmente via educação, cooperação internacional. Os movimentos de globalização e regionalização têm feito com que a internacionalização da universidade hoje seja uma realidade. Mas, veja bem, o Brasil, a universidade que tem mais alunos estrangeiros, tem 5% de estrangeiros. E uma das características da internacionalização é ter professores e alunos estrangeiros. Nós não conseguimos atrair nem os alunos da América do Sul, nem da África de língua portuguesa. É um completo... E já tivemos um exemplo fantástico com a USP, nas décadas de 40 e 50, onde os professores eméritos, perfeito, né, viveram no Brasil. A missão francesa fundou a Universidade de São Paulo. Né? É um fato incontestável. Quer dizer, nós nos fechamos, quer dizer, estamos muito provincianos. A Universidade Brasileira é provinciana, é trancafiada. Ela não tem projeção internacional. Falta classe mundial à nossa universidade. Agora, tem caminhos para usar o Mercosul, a integração regional e continental nas atividades universitárias. Fazer com que ela seja menos deslumbrada com a sua própria realidade local. E fazer mobilidade, fazer diversificação e fazer intercâmbio e comparabilidade. É isso que precisa. O ITER é uma boa referência. Também foi feito assim com professores estrangeiros, vieram principalmente dos Estados Unidos, em 1951. As redes universitárias, esse é o caminho. A solução não é as universidades isoladas, ela se constitui sistemas integrados através de redes. E a rede não tem hierarquia. A universidade é, por natureza, um órgão hierárquico. E as redes não admitem hierarquia, completamente auto-organizada. E aqui estão os bons exemplos, né? A mobilidade internacional, programa Erasmus, mais de 5 milhões de jovens já circularam através do programa Erasmus Mundo. Hoje, no mundo, tem mais de 3 milhões de alunos fora do seu país de origem. Os asiáticos, Coreia, Índia, Taiwan, China, é quase uma obrigação fazer um semestre num país diferente, como parte da sua formação de graduação. A China tem 500 mil de bolsistas no exterior. Foi isso que fez com que a presidente ficasse desafiada a criar um programa que, diga de passagem, o mais agressivo e bem-sucedido programa de intercâmbio internacional do Brasil é o Ciência Sem Fronteira, chegar aos 100 mil. E agora já atingimos mais da metade da meta prevista de 101 mil bolsistas. Então, aqui é um exemplo típico da nossa capacidade. Quando tem determinação, não faltam recursos para fazer. E o Ciência Sem Fronteira devia estender e fazer com que tenha um caminho de volta. Ao invés de só mandar para lá, trazer os estudantes para cá. E é essa falha que eu acredito que o Ciência Sem Fronteira terá de corrigir. Já concluindo, para a tranquilidade de todos, aqui tem algumas indicações da Universidade do Futuro, né? Ela está em construção, não tem um modelo rígido, mas certamente a palavra universidade já não se presta mais. Hoje é muito mais um trabalho de diversidade que universidade, como foi na Idade Medieval. E tem algumas características muito interessantes. O Brasil,
que tem pouca universidade, é exceção. Nós temos 220 universidades num universo de 240 instituições superiores. Nós escolhemos o caminho mais fácil, escolas isoladas, faculdades pequenas, quase uma extensão do chamado colégio de terceiro grau, o que é um equívoco. Precisamos de universidades sólidas. Mas isso se deve muito à facilidade da escolha e à falta de planejamento dos organismos educacionais brasileiros. 78% dos cursos oferecidos é de ciências humanas e sociais. Não precisamos, é um excesso desnecessário, ter 2 milhões de alunos fazendo direito. Para quê? Para ganhar um pedaço de papel, que não vão conseguir emprego. 1.600.000 fazendo administração. Não tem necessidade. Enquanto isso, temos 4,8 fazendo engenharia. Aquilo que o senhor falou. São 300 mil alunos, 320 mais exatamente, onde só conseguimos formar 40 mil engenheiros por ano. E o MEC mostra uma pesquisa do INEP. Para conseguir um aluno de engenharia, são necessários 860 alunos na educação básica para sair dali um engenheiro. Está totalmente errado. A Coreia, 29% dos alunos fazem engenharia. O Brasil, 78% fazem ciências humanas e sociais. Faltou planejamento, cresceu demasiadamente esse setor, e não podemos continuar sendo um país de estudantes de humanas e sociais. Temos de fortalecer a área tecnológica. Finalizando, a rede de pesquisas também é uma saída. Foi feito aqui, saímos da fuga de cérebro, o Brasil não tem mais esse problema, diferente dos países aqui latino-americanos, e com essa mobilidade internacional estamos aumentando a circulação de cérebro. Foi comentado aqui pelo Lambert, o Brain Circulation. É isso que torna muito mais barato e a educação muito mais renovada. Chama a atenção para a importância do conhecimento. Educação, senador, é importante, mas eu tenho discutido isso com o senador Cristóvão Buarque. Ela é apenas um dos 5 pilares. Conhecimento é que é o problema. E educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação é que compõem o que a gente chama genericamente de conhecimento. Então, é nisso que a gente tem de avançar, não apenas em educação. Educação é apenas um dos 5 pilares necessários à extensão do conhecimento. E, portanto, temos de observar o que está sendo feito no exterior, mas os nossos problemas são muito diferentes e muito mais aprofundados. Então, a solução é aquilo que o ministro Osiris diz, é criatividade, é ousadia, é sair do diagnóstico, botar a mão na massa, é a prática, é mudar o paradigma e fazer a revolução tecnológica para tirar o atraso do país de renda média que estamos aí atolado e sem nenhuma perspectiva de médio e curto prazo de sair desse impasse. Muito obrigado pela atenção.